A Revolução Industrial mudou o mundo, mostrando como as máquinas podem ser usadas para fazer trabalhos humanos. Conforme a tecnologia evoluiu, exemplares ainda melhores foram construídos. Vamos ver agora algumas das máquinas industriais mais poderosas de todas. 10º, Badger 293. Construído em 1995, o Badger 293 é a escavadeira que ainda detém o recorde de ser um dos maiores veículos do mundo. O Badger 293 ajuda a minerar carvão na Alemanha. Seu trabalho consiste em remover os rejeitos da superfície para conseguir acesso ao minério de carvão abaixo. Uma grande roda dentada é usada para perfurar o solo. Depois, o minério é depositado em esteiras transportadoras que o levam para caminhões. Como a mina é uma das mais produtivas do mundo, ou seja, com uma grande quantidade de carvão, muitos rejeitos têm de ser removidos para alcançar o minério. Com 224 metros de comprimento, 46 metros de largura, 95 metros de altura e um peso de mais de 14 mil toneladas, o Badger 293 é ideal para o trabalho. Conta ainda com 12 lagartas que o permitem ser movido em qualquer direção e estar em constante operação. Além disso, o Badger 293 é abastecido com 16 megawatts para funcionar. Isso equivale ao consumo de uma pequena cidade do interior. Ele pode mover mais de 240 mil toneladas de material por dia, que é o recorde mundial para máquinas desse tipo. 9º, Komatsu PIH-77XR. Para ter acesso às pedras preciosas logo abaixo do solo, as companhias mineradoras têm que empregar todo tipo de técnica. Quando o veio está perto da superfície, uma escavadeira comum faz o trabalho. Mas quando está muito fundo, perfurações são necessárias para alcançar o caminho até lá. A opção mais comum é usar uma perfuratriz para fazer um túnel que se aproxime mais do veio. Então, deslizar explosivos até lá e assistir os fogos. Recentemente, a empresa Komatsu anunciou uma máquina bem capaz para esse tipo de serviço, a PIH-77XR. Ela pode ser usada para perfurar de várias maneiras diferentes, tornando-a extremamente versátil para todo tipo de serviço. O maior diâmetro que a PIH consegue cavar é um pouco menos que 30 centímetros. A sua profundidade máxima gira em torno de 16 metros. A máquina é abastecida por um motor a diesel. Vários sensores e câmeras monitoram todo o funcionamento da PIH. Por isso, podemos dizer que essa é a mais poderosa e eficiente furadeira de mineração em uso no mundo. 8º, Belaz 75710. Em terrenos em construção e minas, grandes quantidades de materiais precisam ser movidos por aí. Isso é normalmente feito por toda uma frota de veículos de transporte. Mas e se pudesse ser feito por apenas um? Para isso, existe o maior e mais poderoso caminhão de transporte do mundo, o Belaz 75710. Seu recorde de maior do mundo vigora desde a primeira vez que foi usado, em 2005. O grande veículo tem 20 metros de comprimento, quase 10 de largura e 8 metros de altura. Sem estar carregado, seu peso chega a 360 toneladas e seus motores lhe proporcionam uma velocidade máxima de 64 km por hora. Mas afinal, ele ainda é um caminhão de transporte e a carga que ele pode carregar por aí pode ter mais de 500 toneladas. Não são só os motores que tornam isso possível. O veículo conta com o dobro de rodas em cada eixo, sendo 8 no total, e um sistema de direção focado na manobrabilidade do veículo. O Belaz é tão grande que não é prático de ser utilizado em pequenos locais, mas sim em grandes áreas de mineração com grandes quantidades de materiais sendo movidos. 7º, SLJ 900. Você já olhou para uma ponte e se perguntou como é possível construí-la tão rápido? Pois bem, para projetos rápidos que precisam ser concluídos em um prazo específico, é necessário um tipo de máquina específico chamado lançador pórtico. O que ele faz é deslocar com agilidade trechos pré-construídos da ponte.
O maior destes é o SLJ-900. Ele foi desenvolvido na China para auxiliar nos múltiplos processos de construção aceleradas do país. O SLJ pode carregar, levantar e colocar várias partes de estradas ou trilhos. Uma vez que uma das partes já esteja fixa, ele pode se mover sobre ela e colocar a próxima logo em frente. Então, ele recua novamente, carrega outro pedaço da ponte e segue nesse processo por todo o trecho que for necessário. Isso é o que, sem dúvida, possibilita a eficiência extrema da máquina. O SLJ pesa cerca de 650 toneladas, tem 91 metros de comprimento e apenas 7 metros de largura. Para se locomover, ele conta com 64 rodas organizadas em 16 eixos. Quando está carregando os pedaços da ponte, o SLJ pode se mover a quase 5 km por hora. Isso significa que ele poderia construir um trecho de até 50 km em um único dia. Sexto, Liebherr 9800. O modelo 9800 é o ápice das escavadeiras da Liebherr, podendo mover uma grande quantidade de material em bem pouco tempo. Pesando quase 900 toneladas, a máquina tem 10 metros de comprimento e 9,7 metros de altura. Os motores do 9800 dão a ele uma potência de 4.000 cavalos. Mais do que o suficiente para levantar quase qualquer coisa no caminho. O impressionante é que a máquina tem a mesma capacidade de escavação de modelos bem maiores. Ainda assim, ele é bem mais manobrável. E por isso, melhor para ser utilizado em minas íngremes ou pouco espaçosas. É comum ver vários 9800 pela Europa e Austrália por causa de sua adaptabilidade. O modelo pode ter sua escavadeira trocada por vários outros tipos, dependendo da situação. A versatilidade é o principal motivo que faz o Liebherr 9800 superar seus semelhantes, podendo trabalhar com eficiência em qualquer circunstância. Quinto, hidrelétrica das Três Gargantas. Construída através do rio Yangtze, na China, a Três Gargantas é a maior e mais poderosa barragem hidrelétrica do mundo. Sua construção foi completada em 2006, mas levou 6 anos até tudo estar funcionando com força total. Na sua inauguração oficial, a Três Gargantas se tornou a maior usina do mundo em termos de capacidade instalada. Na época, essa capacidade era de 22.500 megawatts. A estrutura tem 181 metros de altura e se estende por 2,3 quilômetros. Já o reservatório criado cobre uma área de 1.045 km², e para gerar os 22.500 megawatts é necessário uma vazão de 116.000 metros cúbicos por segundo. Em 2018, a produção anual de energia das Três Gargantas foi de 101 terawatts. Isso equivale a cerca de 14% de toda a energia produzida por hidrelétricas na China. É um feito e tanto da engenharia, que não se limita apenas à produção hidrelétrica. Para consegui-la atravessá-la, por exemplo, há um elevador de navios que pode levantar até 3.000 toneladas de baixo para cima. Quarto, a Máquina Z. O laboratório conhecido mundialmente como Máquina Z é ironicamente o maior gerador de raio-x do mundo, mas na verdade o seu nome se deve à sua corrente de energia que se desloca na vertical. Isso é chamado de eixo Z, já que X e Y são utilizados para correntes horizontais. Localizado no Novo México, nos Estados Unidos, essa máquina pode até soar como exclusiva demais, mas ela está sendo utilizada para coisas bem mais mundanas do que imaginamos. Geralmente testando a resiliência de diferentes materiais e ajudando os fabricantes a identificar quais são os mais adequados para os seus produtos. Produtos que nós consumimos, é claro. Com a habilidade de criar fenômenos em laboratório que não podem ser encontrados em nenhuma outra parte da Terra, a Máquina Z também é usada para realizar experiências atômicas e testar novas fontes de energia. É por causa da Máquina Z que novos materiais foram desenvolvidos para resistir a ambientes extremos, como furadeiras que resistem ao calor e podem cavar mais fundo. O laboratório deve pesquisar e descobrir coisas ainda mais extraordinárias nas próximas décadas. Terceiro, prensa de extrusão.
O metal pode ser utilizado para uma variedade de áreas da indústria, mas talvez a mais importante seja a capacidade de aguentar temperaturas e pressões intensas, podendo resistir bastante ao tempo sem precisar ser substituído. É esse conhecimento de metalurgia que possibilita automóveis, máquinas industriais e quase todo o resto de tecnologia existente. A demanda é tão grande que há muito já é impossível moldar metal líquido com mãos humanas. A alternativa é uma máquina chamada prensa de extrusão que ajuda a formar os materiais metálicos como desejado. O benefício dessa técnica é que não é necessário aquecer o material antes. Isso possibilita o trabalho com substâncias mais quebradiças, o que não seria possível anteriormente. A Universal Alloy Corporation adquiriu em 2005 a maior prensa de extrusão de todos os tempos. A máquina de 37 metros foi originalmente construída na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial com o intuito de produzir partes de aeronaves. A máquina teve de ser desmontada antes para ser transportada até a sede da empresa na Geórgia, nos Estados Unidos. Com essa nova prensa, a empresa foi capaz de triplicar sua produção e reduzir drasticamente os erros de fábrica, o que inclusive acabou resultando na redução do preço final para os seus compradores. Segundo, Terex RH400. Pesando mais de 1.000 toneladas, o Terex RH400 é a maior e mais poderosa retroescavadeira hidráulica do mundo. Só a caçamba do veículo pesa mais de 80 toneladas e pode levantar quase o mesmo peso. Isso significa que pode encher grandes caminhões mineradores em apenas 3 ou 4 levantamentos. Nesse ritmo, a máquina pode transportar até 10.000 toneladas de material por hora, o que é certamente um recorde mundial para uma retroescavadeira. O sistema hidráulico do RH400 o permite trabalhar em quaisquer condições climáticas, não o superaquecendo e inviabilizando devido a longos períodos de uso. Isso faz com que a maioria das minas utilize os RH400 24 horas por dia durante quantos dias forem convenientes. Como é esperado de uma máquina tão poderosa, a retroescavadeira é muito grande, mais precisamente com 10 metros de comprimento e 8,5 metros de largura. Seus 2 motores lhe concedem uma potência de 4.400 cavalos. A Terex RH400 é uma retroescavadeira como nenhuma outra e é garantida de melhorar a produtividade da operação onde é alocada. Primeiro, Guindaste Taizun. Responsável por imensa parte do comércio e transporte global, a indústria naval é também dona dos maiores maquinários da Terra, principalmente containers que podem conter produtos domésticos, partes de veículos, partes de outros navios e todo outro tipo de mercadoria. Para mover esses objetos entre o navio e o porto, guindastes bem poderosos são necessários. E o maior e mais poderoso de todos é o guindaste de Taizun. Ele está localizado no porto de Yantai, na China. O Taizun foi especificamente construído para transportar peças para outras embarcações em construção, o que significa que precisaria estar apto a erguer mais de 20.000 toneladas. Na sua inauguração, já quebrou o recorde de maior peso já levantado por um guindaste. Posteriormente, também conquistou os recordes de segundo e terceiro lugar. Mas dominar o pódio dos guindastes não é fácil. Para isso, o Taizun tem 132 metros de altura, 120 metros de largura e utiliza mais do que 50 quilômetros de cabos de ferro. Tudo isso permite ao Taizun levantar pesos absurdos a uma altura de até 80 metros. Máquinas ainda mais modernas serão inventadas, e daqui para frente elas se parecerão cada vez mais conosco. Curta o vídeo e confira esse outro na tela. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Lembre-se de, no futuro, tratar bem o seu robô e até a próxima!